Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Eu já vou começar pedindo desculpa por não estar com a mesma frequência de antes aqui no canal. Como eu já expliquei no último vídeo sobre como eu virei uma editora, eu estou mais focado agora nas edições de texto para reflexão, em traduções e publicações de e-books de grandes autores do domínio público e tal, às vezes coisas minhas também, porque é isso basicamente que está me sustentando atualmente, né? Eu praticamente vivo só de venda de e-books, então eu estou focando um pouco mais nisso nesse momento. Daqui a algum tempo eu posso voltar a fazer mais vídeos, né? Pelo menos ter uma frequência um pouco maior. Atualmente eu estou com menos de 2 vídeos por mês, né? É uma frequência de menos de 2 vídeos por mês, mas eu espero que daqui a alguns meses no máximo eu consiga pelo menos voltar ao que era antes, que era um vídeo uma segunda sim, uma segunda não, ou seja, a cada 15 dias ter pelo menos um vídeo aqui no canal. Bom, inclusive por conta disso eu estava pensando o que eu poderia falar a seguir, né? Depois dessa meio que uma pausa aí que teve. E eu pensei que os vídeos mais acessados, mais visualizados do canal são os que falam de xamanismo e magia, né? Um que fala sobre a associação de xamanismo com a arte, né? E tudo que deriva disso, né? Que considerando como a magia e a arte, tudo que se faz com a imaginação humana. E no que é magia eu falo um pouco mais da magia moderna e tal. Mas eu queria voltar a essa história porque lá no xamanismo eu falo lá do início, dos primórdios, né, da espiritualidade humana. E eu queria chegar agora na interseção entre a espiritualidade do xamã, do indígena, né, do pajé, como querer chamar, essa transição para a espiritualidade já com linguagem, com escrita. E isso aconteceu de alguma forma, não se sabe exatamente como, na Índia antiga, na Índia de 3.000 anos atrás. E na sequência eu vou falar mais sobre isso. Eram seres remotos, não só dos modernos, mas de seus contemporâneos antigos. Distantes, não como outra cultura, mas como outro corpo celeste. Tão distantes que o ponto de onde são observados torna-se quase indiferente. Que isso ocorra hoje ou 100 anos atrás, nada de essencial muda. Para quem nasceu na Índia, algumas palavras, alguns gestos, alguns objetos podem soar até mais familiares, com um irreprimível atavismo, mas são contornos engraçados de um sonho cujo desenrolar se ofuscou. Incertos os locais e os tempos em que viveram. Os tempos, mais de 3.000 anos atrás, mas as variações cronológicas entre um estudioso e outro são consideráveis. A área, o norte do subcontinente indiano, na Ásia, mas sem fronteiras precisas. Não deixaram objetos nem imagens, deixaram somente palavras, versos e fórmulas que marcavam rituais, meticulosos tratados que descreviam e explicavam esses mesmos rituais. No centro deles aparecia uma planta inebriante, o soma, que até hoje não foi identificada com precisão. Já naquela época falavam dela como uma coisa do passado, ao que parece não conseguiam mais encontrá-la. A Índia Védica não teve uma Semiramis, nem uma Nefertiti, tampouco um Hammurabi ou um Ramsés II. Nenhum Demile conseguiu encená-la. Foi a civilização em que o invisível prevaleceu sobre o visível. Esteve, como poucas outras, exposta à incompreensão. Para entendê-la, é inútil recorrer aos fatos, que não deixaram traços. Permaneceram apenas os textos, o Veda, o saber. Composto de hinos, invocações, esconjuros em versos, de fórmulas e prescrições rituais em prosa. Os versos vêm inseridos em determinados momentos de ações rituais muito complexas. Quando falavam em atos, pensavam principalmente em atos rituais. Não surpreende que não tenham fundado, nem sequer tenham tentado fundar um império. Preferiam pensar sobre qual é a essência da soberania. Então, esse aqui foi bem o iniciozinho de um livro sensacional para quem gosta, né, pelo menos, de estudar hinduísmo antigo, que é O Ardor, de Roberto Calasso, que é um italiano estudioso do hinduísmo, né? E ele fala justamente sobre os primeiros Vedas, né, os textos mais antigos mesmo do hinduísmo.
E é preciso dizer que a gente fala em hinduísmo, mas na verdade o que se chama hinduísmo aqui no Ocidente é uma tentativa de simplificar as milhares de possibilidades religiosas que existem na Índia. Cara, eles têm centenas de milhares de deuses, mas mesmo assim você tem milhares de religiões diversas entre esses grupamentos de deuses, né? Então atualmente lá na Índia, para vocês terem uma ideia, você poderia mais falar em Shivaísmo talvez, né? Que é mais uma religião focada em Shiva, no deus Shiva, da destruição, da renovação, do que propriamente no hinduísmo como um todo. Talvez o Shivaísmo hoje na Índia seja a religião mais dominante, não o hinduísmo como uma coisa genérica. Aliás, se você chegar na Índia e falar em hinduísmo, eles não vão nem saber do que se trata exatamente, né? Você vai ter que falar o culto a Ganesha, o culto a Shiva, o culto a Krishna, isso eles vão entender. Agora você fala o hinduísmo é uma tentativa nossa de simplificar. E você vê, se a gente atualmente não consegue entender direito o hinduísmo, que dirá lá atrás, né, que é nos primeiros textos védicos, e como o Kalasu relata aqui, e realmente é assim, o que esses caras escreveram, eles não falavam sobre nenhuma história, sobre nenhum império, sobre nenhum ancestral do povo deles, eles falavam só sobre os rituais. Então isso que eu acho muito interessante, né, porque já naquela época já estava surgindo o sânscrito, né, que é não à toa, é uma linguagem mágica, né, até hoje, assim como o hebraico, por exemplo, ou como era lá atrás no Egito os hieróglifos egípcios, né, então isso são linguagens mágicas que até hoje são mágicas. Então quando a gente canta um mantra em sânscrito, a gente está usando uma linguagem mágica e tem uma razão para isso, que eu não vou me aprofundar muito aqui, que não vem ao caso aqui no vídeo. Mas a primeira coisa que os caras pensaram em guardar por escrito, que eles já sabiam escrever. Então imagina isso, era um povo que vivia em algum lugar do Ganges, no norte da Índia. Eles eram meio nômades ainda, né? E eles, quando eles se situavam em algum lugar, eles montavam umas tendas e tal, e faziam sempre o culto ao fogo e alguns outros rituais um pouco mais complexos, e todo dia eles faziam rituais. Isso se parece muito com os povos nômades, né? Que tem lá no Kalahari, por exemplo, que eu já falei aqui no canal, que é o povo San, que é o descendente, toda a raça humana, de certa forma, é descendente desse povo, né? Que é o Homo sapiens surgiu ali na África Central e depois foi migrando. E esse povo até hoje está lá. Isso é comprovado até por testes genéticos que demonstram que esse povo não se misturou com neandertais, por exemplo. Então eles têm, ironicamente, eles têm o DNA mais puro, digamos assim, porque eles têm o DNA só do Homo sapiens, eles nunca saíram, nunca se misturaram com outros hominídeos e outros povos humanos, como os neandertais, que eram outra espécie, na verdade, né? Então a espécie humana mais pura está lá no Kalahari, né? Então seriam esses xamãs. E esses indianos aí do norte da Índia, dos Vedas antigos, eles eram mais ou menos uma continuação espiritual disso daí. Então eles começaram a ter escrita, começaram a ter rituais, eles tinham uma planta lá que eles usavam, que se parece muito com a ayahuasca, desculpa, não consigo falar direito, ayahuasca. Na verdade isso parece mais com a jurema, né, que é uma espécie de ayahuasca menos conhecida, mas que é mais mística, os efeitos dela são mais místicos. Eu nunca tomei, tá, nem a ayahuasca nem a jurema, mas eu sei pelas amizades que eu tenho aí no meio espiritual, então eu sei que a planta jurema mesmo ela te dá uma experiência mais mística. Então esse soma, que já não existia mais naquela época, hoje a gente não faz ideia do que se trata, muito provavelmente era uma coisa parecida com a jurema hoje. E quando você fala numa planta sagrada desse tipo, ela não só é usada no ritual não é alucinógeno, né? É um enteógeno que fala, né? Porque é para você ter contato com os deuses. Então é enteógeno sagrado, mas também é o próprio deus, é a própria deusa. Então existe a deusa Jurema, como naquela época tinha o deus Soma, ou a deusa Soma, não sei. Mas então esse pessoal, a primeira coisa que eles pensaram em guardar para a posteridade, né, não foi a história do chefe da tribo, ou do imperador, se tivesse imperador, que acho que não tinha, ou do tataravô de alguém, ou de uma caçada épica, ou de uma batalha entre um povo e outro. Não, a única coisa que eles achavam mais importante de ser guardada, a primeira coisa que eles pensaram em guardar foram os rituais. E isso tem uma razão de ser. O que acontecia antigamente é que esse povo indígena, que tinha o xamã da tribo, tinha os caçadores e tal, eles dependiam muito da espiritualidade. Então até hoje você vai no Kalahari, lá vai ver como é que o povo San se comporta no dia a dia. Eles ficam o tempo todo viajando ali nas margens do deserto, pegando as frutinhas, as plantinhas, e todo dia à noite praticamente eles fazem uma fogueira e ficam cantando e dançando, que são práticas ritualísticas e religiosas. Então se você tira isso deles, a vida deles
praticamente acaba. Eles não sabem viver sem esse contato com o espiritual. Eles estão o tempo todo em contato com o mundo espiritual. Isso pra gente hoje é muito difícil de entender, né? Porque a gente, mesmo a pessoa mais religiosa, acho que hoje em dia no mundo, assim, civilizado, ocidental, ou seja, no Oriente, talvez no Oriente seja um pouco mais, mas mesmo a pessoa mais religiosa, mesmo o monge budista, o monge católico ali que fica o tempo todo pensando em Deus, ele não tem o mesmo tipo de contato que esses povos antigos tinham. Por quê? Porque era a comunidade inteira que era assim. Aqui, quando muito, você tem um ou dois gatos pingados que consegue ser místico ainda no mundo atual, né? Às vezes a gente consegue se encontrar, mas a gente não consegue ter uma vida de místico 100% do tempo. Isso é praticamente impossível. E esses povos não, esses povos eles eram místicos o tempo todo. Mesmo quem não era xamã, fazia caçada, cuidava da tribo, mas tinha a participação no ritual. Então o místico mesmo, todo o tempo era o xamã, mas tinha o povo em volta que dependia dos conselhos do xamã. Então é assim que esse povo sobrevivia, esses povos originais sobreviviam, né? Da religião ancestral arcaica, o xamanismo. Só que aí quando você pega o início dos Vedas ali, os primeiros textos da Índia Antiga, você vê essa transição. Isso eu acho de uma beleza incrível, indescritível, né? Que é o que o cara demonstra aqui também, né? Ele escreveu um livro um pouco grosso até sobre isso, né? Então não é para todo mundo, acho que nem todo mundo vai ter interesse de ler tudo isso, né? Aliás, para quem quiser se introduzir no hinduísmo, eu recomendo o Bhagavad Gita, pode ser essa minha tradução que tem no Clube de Autores, tá? Tem também na Amazon e-book baratinha, R$3, mas vocês podem ler outras traduções se vocês quiserem, não precisa ser a minha tá bem assim compreensível, né? Me esforcei para deixar o mais compreensível possível, e isso aqui é um grande resumo do que é o ápice da religião hindu, né? Então é uma coisa muito interessante como introdução do que eu estou falando, para quem não conhece direito. Mas, se você considerar uma coisa mais genérica, né, como essa coisa do xamanismo, que vai se aproximando de uma proto-civilização, né, que eles não tinham nem cidades, ainda eram um pouco nômades, mas eles já tinham uma proto-civilização, e aí você repara que a coisa mais importante que havia eram os rituais, né? Então dá o que pensar, daqui a pouco eu volto falando um pouco mais sobre isso. Então, para encerrar, eu só queria comentar novamente sobre a importância dos rituais, dos ritos antigos, que hoje talvez para a gente não tenha mais muito sentido de ser, né? Porque a gente tem geladeira em casa e a gente vai no supermercado. Mas naquela época lá atrás, os rituais, pelo menos eles acreditavam nisso, que era essencial para a sorte da tribo, para encontrar onde caçar, encontrar qual planta usar para tratar qual tipo de doença ou ferimento, né? E tudo isso vocês podem, assim, quem é mais cético vai imaginar, não, mas nenhum Deus podia dar essa informação, nenhuma entidade, nada. Na verdade eles ficavam tentando achar as coisas e misturando uma planta com outra até que eles encontravam. Isso é uma possibilidade, só que eu acho assim, também é muito inverossímil de certa forma, porque imagina, para quem sabe como é preparado, por exemplo, a ayahuasca, que é uma mistura de duas plantas e tem que ferver e tal. Como alguém encontrou isso do nada, assim, sabe? Tipo, um xamã pensa assim, poxa, acho que eu vou misturar essa planta com essa e aquecer e na temperatura exata eu vou conseguir fazer isso daqui, né? Não sei, né? Muito provavelmente para quem é mais espiritualista como eu, provavelmente algum grande santo da antiguidade lá dos indígenas, algum profeta, coisa assim, deve ter um contato direto com a sabedoria da floresta ali, das entidades da floresta, e aí isso foi passado para ele, né? Então isso era tão importante para esse pessoal mais antigo aí da humanidade, que é o próprio Rig Veda, os próprios Vedas iniciaram com o ritual, com a descrição do ritual, porque eles achavam isso a coisa mais sagrada que tinha para eles, né? O resto era passageiro, era a vida material, era passageira. E eles sabiam naquela época que você vinha várias vezes, né? Que você nascia, depois morria, depois renascia, e que era tudo uma sucessão de vidas, né? A reencarnação é uma crença muito mais antiga, né, do que a ressurreição, uma coisa assim que veio mais com o cristianismo. E mesmo assim, dá para discutir, né, se realmente o cristianismo antigo acreditava em ressurreição, isso é uma coisa que depois inseriram lá. Mas enfim, isso é outra história. Mas assim, considerando isso tudo que eu falei, a gente pode trazer isso para os dias atuais, né, com essa ideia, essa questão aí que está acontecendo na Amazônia, dos povos indígenas, demarcação de terras indígenas, né? Eu queria, assim, para ficar bem isentão, assim, se é que você pode dizer assim, eu não me importo se chamar de isentão,
Mas é que, infelizmente, não importa o governo que a gente teve nos últimos anos, os índios no Brasil, eles são meio que... Assim, não vou nem usar a palavra assim que não vem ao caso, mas assim, tipo, hoje em dia eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Então eu fico perto ali da fronteira com Paraguai e Bolívia. Quando eu vou para Dourados, por exemplo, com a cidade universitária, a gente tem mais contato com tribos indígenas, com indígenas. E eu posso dizer assim para vocês que um mendigo em São Paulo, um mendigo numa rua do Rio de Janeiro, ele é mais visível do que um indígena na cidade. Então é só isso que eu queria dizer. Também tem um líder indígena aqui da região, que ele deu uma entrevista para o Roberto Dávila uma vez, não vou lembrar o nome do cara, mas é uma entrevista com o Roberto Dávila, e ele fala que ele conseguiu estudar, tá? Ele conseguiu servir o exército, fazer faculdade, e ele falava que já no exército ele falava que era japonês e cortava o cabelo como japonês. Por quê? Porque se ele falava que era japonês, ele era considerado um cara esperto, inteligente, como ele realmente era. Se ele falava que ele era indígena, ele era destratado, né, e principalmente não era considerado como apto a estar onde ele estava, principalmente numa faculdade. Então ele só foi assumir, né, a ascendência indígena mesmo. Hoje em dia ele usa cocar e tal, virou um cara aí que defende os índios e tal, mas ele foi assumir isso muito tempo depois, quando ele, né, atingiu o equilíbrio, né, a autoconfiança para se declarar indígena, porque é muito difícil, né? A gente realmente destrata muito os indígenas. E eu queria só lembrar que a gente fala muito do Bolsonaro, com razão atualmente, mas mesmo nos governos petistas você teve Belo Monte, que foi uma tragédia não só ambiental, né, fora a propina, mas o que se pensou ali era, vamos tirar esses povos aqui dessa região para fazer essa mega hidrelétrica, mas o próprio governo petista achou que estava fazendo um bem para eles, porque ia botar eles em casas populares, numa cidadezinha ali da região. E quem disse que índio quer morar em casa popular? Quem disse que índio quer ter carro, quer ir para shopping, sei lá? Quem disse que índio quer ter Netflix? Sabe? A gente tem hoje o Bolsonaro fala, mas os indígenas não podem ser tratados como animais ali no zoológico. Eles têm que, mais ou menos o que ele fala, mas eles têm que ter possibilidade de explorar a própria terra, a gente talvez em parceria com outras pessoas. Então, se tem um indígena que vai querer explorar a própria terra em parceria para ganhar um dinheiro, não é mais indígena, infelizmente. Isso é fato. O indígena de verdade nunca vai querer fazer isso. Para que ele vai querer ganhar mais dinheiro? O que ele vai fazer com dinheiro no meio da floresta? Né? Ele vai querer ter alguns bens ali, né? Lógico que eles têm o dinheiro suficiente ali para trazer alguns bens que eles precisam, né? Para sobrevivência, de vez em quando aparece um médico, coisas assim. Não duvido que isso seja importante, mas eles não querem explorar minério e tal para ficarem ricos. Isso não seria um indígena, pelo menos na minha concepção, tá? E outra coisa também que é uma verdadeira tragédia, e que acontece, volta e meia acontece, é que os poucos pajés que sobraram, né? Então, pajé, pra vocês terem uma associação, é o que seria o xamã das tribos aqui do Brasil, né? Porque na verdade xamã é o que seria o pajé lá da Sibéria, e como se começou a estudar os indígenas pela Sibéria, então se chamou de xamã e daí o xamanismo. Mas o xamanismo engloba, na verdade, o planeta inteiro. Em cada região você tem um nome. Então aqui seria o pajé, o cacique, coisas assim, tá? Então esses líderes, né, esses xamãs aqui das tribos daqui, quando eles são exterminados, se perde muita coisa. E aí não à toa a gente tem um pico de suicídio entre jovens indígenas também. Porque assim, se o cara que conserva a tradição da tribo, né, que ele é responsável por isso e conserva o contato espiritual da tribo com as entidades e os deuses da floresta e tal, se esse cara some, dando explodir, não deixa descendentes para cuidar da tribo, a tribo fica totalmente perdida, né, fica meio acéfala, né. Isso quando são indígenas de verdade ainda, né, porque tem indígenas que não são mais bem indígenas assim, então também, quando perde o pajé também não faz tanta diferença talvez. Mas os indígenas que ainda são indígenas, que têm esse contato espiritual a maior parte do tempo, né, esses precisam desses xamãs vivos e cuidando da tribo deles, né. Então é até uma coisa triste, porque quando alguém, talvez até o pessoal que quer acabar com essas tribos saiba disso, que quando você vai e mata o líder, mata o pajé, você acaba com a tribo, então é muito mais fácil, né? É muito mais fácil acabar com uma tribo assim. Enfim, e é uma coisa triste, né? Não tem muito mais que acrescentar sobre isso, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de considerar que lá atrás, né, esses povos foram muito importantes porque a gente é hoje, né? Porque a gente existe hoje enquanto civilização porque um dia a gente migrou da África, a gente alcançou várias regiões do planeta e a gente sobreviveu através da sabedoria indígena, porque um dia todos nós fomos índios, inclusive Adão e Eva também eram índios. Um beijo e até a próxima.